Renata, sou R2 do programa de residência médica e endoscopia. Vou falar um pouco hoje sobre a cromoendoscopia. A realização de uma endoscopia digestiva, que possibilita a detecção precoce do câncer, ela é de fundamental importância, né, para o prognóstico de determinadas doenças, e tendo assim, pode apresentar um índice de sobrevida superior a 5 anos em até mais de 90% dos casos, quando nós temos um tumor que vai ser restrito à mucosa. Por definição, a maioria dos tumores malignos do trato gastrointestinal, eles vão provir de lesões precursoras, sendo que a endoscopia ela vai ser o método mais eficaz para detectar lesões precursoras ou lesões neoplásicas restritas às camadas superficiais, que quando diagnosticadas de forma precoce, geralmente tendem a ser assintomáticas. Os endoscópios convencionais, eles utilizam a luz branca e eles vão ampliar a imagem em torno de 5 a 10 vezes, tendo a resolução de imagem em torno de 100 até 300 pixels. Mas mesmo assim, são imagens que às vezes elas são insuficientes para detectar lesões superficiais. Então, nesse contexto, vem sendo cada vez mais utilizado a cromoendoscopia, que a cromoendoscopia com o uso de corantes ou de óptica digital, ela pode ser utilizada justamente para aumentar as características visuais de ambos os tecidos, sejam eles normais ou anormais, e melhorar a acurácia na detecção precoce e até fazer o direcionamento das biópsias. Trata-se de uma técnica endoscópica que se refere ao uso de compostos químicos, como corantes ou pigmentos, que vão tornar mais nítidas algumas alterações que geralmente são sutis, né, que estão presentes ali na superfície da mucosa ou do epitélio gastrointestinal anormal, e vai, assim, realçar essas características. Os corantes que geralmente são utilizados, eles podem ser divididos conforme suas características de ação, em corantes de contraste, absortivos, que podem ser vitais ou biológicos, reativos e permanentes. Os corantes de contraste, eles são aqueles que, quando são aplicados, eles vão se depositar entre as fissuras e os sulcos, vão realçar o relevo da mucosa ou a topografia daquela lesão que está sendo estudada. E dentre eles estão o índico carmim e azul de Evans. Entre os corantes vitais ou biológicos, eles são aqueles absorvidos em componentes da estrutura celular da mucosa e podemos exemplificar como a solução de Lugol, azul de metileno, cristal violeta ou azul de tolidina. Já os corantes reativos são aqueles que eles vão produzir uma reação química com um epitélio específico. E dentre eles temos o vermelho Congo e o fenol. E o corante permanente, o exemplo mais clássico que a gente tem é a tinta nanquim, que uma vez aplicada, ela vai permanecer indefinidamente no local, e a gente utiliza muito para fazer as tatuagens de lesões, para demarcar uma área que posteriormente vai ser utilizada em uma cirurgia, ou para acompanhar o crescimento de uma lesão. Em relação aos corantes, né, a solução de Lugol. O Lugol, ele é um composto de iodeto de potássio, e o iodo ele vai reagir com o glicogênio intracelular do epitélio escamoso. Sendo que a intensidade da coloração ela vai variar de acordo com a quantidade de glicogênio presente no tecido. O epitélio escamoso normal, ele geralmente vai se corar de coloração marrom, dando ao esôfago aquele aspecto de pele de cobra, como a gente pode ver aqui nessa figura. Já aquelas áreas que têm inflamação, áreas que apresentam câncer, que apresentam displasia, elas vão ter uma diminuição da quantidade de glicogênio, da depressão do glicogênio. Então, elas vão acabar corando pouco. Ou elas não vão corar, ou elas vão corar pouco. Então, as áreas normais tendem a ficar amarronzadas. A gente utiliza essa solução na diluição de 1 a 2%, aplicando de 10 a 20 ml através de um cateter spray. E essa aplicação tem que ser também orientada para o paciente, que ela pode determinar um desconforto retroesternal, mas que geralmente ele tende a ser transitório. E ele pode ser atenuado com a estilação de tiosulfato de sódio a 5% ao final do exame. Tem que ficar atento que é um tipo de corante que ele deve ser contraindicado, né, para pacientes que têm hipersensibilidade ao iodo, e ter muito cuidado também no contato do Lugol na laringe, porque ele pode induzir um broncoespasmo ou até mesmo pneumonia isquêmica. O azul de toluidina, ele é um corante que
ele é absorvido pelos núcleos das células coronárias, vai favorecer a identificação de tecidos malignos que têm células que apresentam um aumento da relação, né, do núcleo citoplasma e a síntese de DNA, e geralmente os tecidos anormais vão se apresentar de coloração azul. Mas essa foto aqui do lado não é do azul de toluidina, é do azul de metileno, que é o corante mais investigado, né, na avaliação principalmente do esôfago de Barrett, mas ele também acaba sendo um corante controverso. Ele é um corante vital, que é aquele que vai ser absorvido, né, componente da estrutura celular da mucosa, e ele vai ser absorvido pelas células intestinais após a aplicação na concentração de 0,1 a 1%. Nessa foto aqui a gente vê que a parte azulada geralmente está correspondendo nas áreas de metaplasia, que ela vai ser absorvida, né, pelas células intestinais. O índico carmim, ele é um corante que é mais utilizado na endoscopia digestiva. Ele é um corante vegetal azul, mas ele tem a cor avermelhada por conta do... Por isso que o nome dele é carmim, que é vermelho. Ele é um corante que ele tem uma facilidade de uso e também ele tem uma interpretação rápida. Dessa forma, ele acaba sendo o corante mais utilizado na endoscopia digestiva. Esse corante, ele não é absorvido e a sua ação ela vai ser determinada justamente pelo efeito de contraste que esse corante vai ter, porque vai salientar os pequenos sulcos e as irregularidades da sua mucosa ou da lesão examinada. E esse corante, ele foi extensamente explorado no cólon para poder tentar diferenciar lesões neoplásicas e lesões não neoplásicas através do padrão de Pitt-Pattern, que é a classificação que foi desenvolvida por Kudo. O ácido acético. O ácido acético, ele não é bem um corante, mas ele acaba sendo utilizado para realçar a mucosa, porque ele vai levar a uma desnaturação reversível da proteína citoplasmática, fazendo com que a superfície do epitélio fique opaca, esbranquiçada, que é o que a gente chama de reação aceto-White. Então, aqui a gente pode ver ilustrações da mucosa esofágica, que tem essa diferença, né, da coloração avermelhada e uma coloração esbranquiçada. Então, geralmente, a coloração que fica assim mais opaca, esbranquiçada, é a que está normal. O vermelho Congo é um corante químico reativo, que ele vai ser utilizado para determinar se a mucosa ela é ácido secretora. Ele trata-se de um corante avermelhado. Hoje em dia ele não acaba sendo um corante assim tão utilizado, por conta já da eficácia farmacêutica no tratamento mesmo das doenças pépticas. Então ele acaba não tendo essa utilização ampla, porque ele é um corante que ele vai ser bom para meios ácidos, né? Então geralmente meios ácidos que tem pH menor que 3, a mucosa vai modificar aquele tom avermelhado e vai passar a ter uma tonalidade enegrecida. A tinta da Índia, o nanquim, ele vai demarcar regiões durante um exame de endoscopia, ou também pode ser utilizado em cirurgias. E aqui tem uma figura que mostra geralmente como é que a gente faz a aplicabilidade da tinta nanquim, que deve ser realizada em injeção sobre mucosa, com solução de soro fisiológico, cerca de 5 a 10 ml. E depois a gente vai fazer essa injeção, né, do soro, então vai levar uma bolha, que é para a gente ter uma segurança de onde a gente vai aplicar a tinta nanquim, porque se a gente aplicar fora dessa bolha, ela vai acabar pintando tudo, então não vai servir muito para a gente demarcar a área que a gente está querendo. Então, depois que você forma essa bolha com soro, você vai injetar dentro da bolha a tinta nanquim, cerca de 0,1 a 0,2 ml. E é importante também fazer essas injeções na borda contralateral, cerca de 10 centímetros, proximal e distal à lesão, né? Pra você marcar as margens. Bom, a cromoscopia óptica digital. Dentro da cromoscopia óptica digital, a gente pode estar falando também um pouco da magnificação de imagem, que o Paulo até citou no seminário dele, que é quando a gente faz a ampliação da imagem em cerca de 1,5 até 100 vezes, né? E essa ampliação ela vai permitir a avaliação detalhada da superfície da mucosa e vai fornecer uma padronização do relevo que vai se formar. E o Kudo, como eu tinha mencionado, né, que tem uma classificação de Kudo, que a gente vê mais até nas colunas, ele utilizando um colonoscópio, que aumentava a imagem mais de 60 vezes,
Ele concluiu que tinha uma correlação entre os achados histopatológicos e o aspecto dos orifícios das criptas das glândulas da mucosa, que é o Pit-Parry. Então, ele mostrou essa associação, né, dessa magnificação, da correlação de uma imagem ampliada e uma imagem bem feita com o diagnóstico histopatológico. A cromoscopia óptica digital, a gente tem a tecnologia da banda estreita, que ela é baseada na utilização de tratamento digital de imagem, luz, através de filtros ópticos, que tem a finalidade de limitar pequenos segmentos da frequência eletromagnética. Então, dentre essas tecnologias, a gente tem o NBI, né, que é o Narrowband Imaging, que utiliza, além do tratamento digital, os filtros ópticos. Temos também o FAS, o iScan e o BLI. O NBI é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Olympus Corporation. A sua utilização na endoscopia permite uma imagem mais detalhada da superfície mucosa, assim como da rede capilar, mesmo sem a utilização de corantes químicos. A coloração da mucosa ela é dada principalmente pela interação da luz com a hemoglobina, sendo que a mesma vai absorver intensamente as luzes verde e azul e vai facilitar dessa forma a visualização clara dos capilares. Aqui é uma imagem demonstrando que você consegue ver mais claramente os capilares através dessa tecnologia. Em relação ao FAIS. A FAIS ela já foi apresentada pela Fujinon em 2005 e ela consiste em um sistema de tratamento de imagem em tempo real, via software, que ele vai gerar um efeito de cromoscopia virtual. E os princípios vão ser os mesmos utilizados no NBI, só que sem a utilização de filtros ópticos. Vai ser um software que ele vai ser capaz de realçar o máximo da cor azul da imagem e, ao mesmo tempo, ele vai diminuindo gradativamente a cor vermelha e a verde. Então, vai dar vai realçar um relevo mucoso, facilitar a visualização da microvasculatura da mucosa. Aqui na foto ao lado, a letra A da esquerda mostra uma imagem sem face, a letra B com face, e a parte de baixo também. No A esquerdo sem face e no B com face. A gente vê que a mucosa fica com essa coloração mais escurecida, né? Inclusive, a gente tem esse mecanismo lá no setor, às vezes a gente coloca quando a gente quer ver alguma estrutura mais detalhada de alguma lesão que a gente está suspeitando de algo. Tem a iScan também, foi uma tecnologia produzida pela Pentax, e ela utiliza um processador de vídeo de pós-imagem que vai fornecer imagens melhoradas da superfície mucosa dos vasos sanguíneos. O BLI, que é o Blue Light Imaging, ela é a tecnologia mais recente que a gente tem e ela foi desenvolvida pela Fuji, né? Ela foi desenvolvida justamente para tentar compensar as limitações do NBI. Ela vai mostrar uma imagem brilhante da mucosa, permitindo a visualização bem detalhada da microvasculatura, das microestruturas. No entanto, o BLI ele não vai ser capaz ainda de obter um filtro, de obter um brilho suficiente para lesões mais distantes. Ela vai utilizar 2 lasers e um fósforo para iluminação, com um laser de luz branca que ilumina a 450 nanômetros e outro laser a 410 nanômetros para o sangue da mucosa. Aqui é só mostrando aqui a identificação, né, que a gente vê que fica uma imagem mais brilhante, você consegue ver mais delimitado a região marginal do epitélio, os capilares intraepiteliais, né, se eles estão espessados, se eles estão tortuosos. Então, dá para a gente ter assim, mais claramente essas alterações. E a gente ainda tem também o LCI, que ele foi um sistema também recente desenvolvido pela Fuji, que ele vai criar imagens endoscópicas claras e brilhantes, usando um sistema endoscópico com laser, que ele vai realçar a cor vermelha e vai retratar cores vermelhas e brancas mais vívidas. Então, ele vai fazer um contraste entre as cores vermelhas e as brancas, de uma forma que as áreas vermelhas vão ficar mais vermelhas e as brancas vão ficar mais brancas. E o LCI ele vai aumentar a visibilidade das lesões. Já foi mostrado que ele melhora a visibilidade das lesões coloretais planas e contribui para melhorar a taxa de detecção dessas lesões. A gente ainda tem avançando nesse campo da cromoendoscopia, a endomicroscopia, que elas são tecnologias, né, que elas ainda estão em estudo, elas vão permitir
uma análise em tempo real e em vivo, bem como uma avaliação histológica da mucosa durante a endoscopia, que também a gente acaba podendo denominar de biópsias virtuais. E a imagem, ela vai aparecer nesses tons de cinza. E conclusão é que muito se tem discutido ainda, né, sobre qual seria o melhor método na detecção dessas displasias, lesões pré-malignas, só que tem poucos estudos que fazem a comparação das técnicas mesmo de cromoscopia. Alguns estudos, eles já fizeram a comparação, mas mostraram que não houve muita diferença estatística significativa entre os métodos. E com a utilização desses avanços tecnológicos, são cada vez mais frequentes, né, os diagnósticos precisos de lesões precoces, ajudam no prognóstico das lesões neoplásicas malignas do trato digestório, mas é importante também salientar que toda essa tecnologia, ela veio para somar, veio para ajudar, né, mas ela não vai substituir a experiência e a expertise de um endoscopista quando estiver realizando um exame minucioso. Obrigada.